Capítulo 6. A harmonia da escala menor. Parágrafo 18. A harmonia da escala menor é construída sobre a chamada escala menor harmônica, que consiste das mesmas notas que a sua escala maior paralela, com exceção de que o sétimo grau é aumentado em meio tom. Isto é feito para estabelecer uma sensível, que, como o aluno perceberá mais tarde, é indispensável para a cadência. Assim surge um intervalo característico da escala menor, a saber, a segunda aumentada entre o sexto e o sétimo grau. Cada composição é fechada por uma cadência, que consiste na tríade dominante e na tônica. Nós trataremos disto mais à frente. A outra escala menor, chamada de melódica, não tem significância em harmonia, uma vez que, assim como o seu nome implica, ela é meramente uma variação melódica da escala harmônica, feita para evitar o movimento dissonante de segunda aumentada. Parágrafo 19. Se nós construirmos tríades nos graus da escala menor, nós obteremos apenas 4 acordes consonantes, 2 tríades pequenas ou menores, na tônica e na subdominante, e 2 tríades grandes ou maiores, na dominante e no sexto grau. Nas tríades restantes, nós encontramos intervalos dissonantes, quintas diminutas ou aumentadas. Uma vez que, como observamos antes, a real essência da harmonia reside nos acordes que são eufônicos, completos neles mesmos e consonantes, não há necessidade de demonstrar que a harmonia da escala menor não é tão rica em material quanto a da maior. Parágrafo 20. Conectando as tríades consonantes em menor, nós seguiremos as regras estabelecidas no capítulo anterior. Em relação ao uso em menor das 2 tríades diminutas no segundo e sétimo graus e da tríade aumentada, assim chamada por causa de sua quinta aumentada, no terceiro grau, nós devemos primeiro fazer várias observações. Nós sabemos que um acorde dissonante demanda apoio, o que pode consistir ou em uma conexão externa correta com as suas 2 tríades vizinhas, ou na sua relação interna com elas, como na realização de um motivo, por exemplo, em uma sequência. Já que, no entanto, sequências harmônicas que justificam o uso da tríade diminuta em maior não são tão praticáveis em menor por causa dos muitos acordes dissonantes, vamos ver se tríades diminutas e aumentadas não podem ser utilizadas em outro lugar além de uma sequência, talvez invariavelmente colocando-as entre 2 acordes consonantes. 1. A tríade diminuta no sétimo grau tem relação com as tríades no segundo, quarto e quinto graus. Ainda assim, ela apenas pode ser conectada com a tríade dominante, uma vez que a conexão com as outras duas pediria um movimento de segunda aumentada, o qual soa muito desagradável e tem sempre que ser evitado. Esta tríade pode então ser conectada apenas com a tríade dominante, os 2 tons em comum sendo mantidos nas mesmas vozes. Esta sucessão de acordes, devemos observar, enquanto sendo possível, é extremamente rara. 2. A tríade diminuta no segundo grau pode ser conectada com as tríades no quarto, quinto e sexto graus. Evite, no entanto, a. Oitavas e quintas ocultas, b. O movimento de segunda aumentada. Este último desaparece se, conectando a tríade diminuta à dominante, movimento contrário for empregado.
3. A tríade aumentada, no terceiro grau, pode sem dificuldades ser conectada às tríades no primeiro, quinto e sexto graus. Esta tríade é raramente utilizada como um acorde diatônico. Como um acorde cromático ou alterado, porém, ela é bastante aplicada, como veremos mais à frente. Parágrafo 21. No parágrafo anterior, foi observado que o movimento de segunda aumentada deve ser evitado a todo o tempo. Por esta razão, a sensível, terça da tríade dominante, é conduzida para cima quando juntamos as tríades no quinto e sexto graus. A tríade no sexto grau, então, aparece com a terça dobrada e uma disposição de vozes que desvia da regra geral. Quando estas duas tríades sucedem-se na ordem oposta à acima, o que de fato raramente ocorre, a terça da tríade no sexto grau deve ser dobrada pelo mesmo motivo. Observação: os números e acidentes abaixo das notas nestes exemplos são os símbolos do chamado baixo figurado. Estes símbolos, que indicam a harmonia, são colocados acima ou abaixo das notas do baixo. Nesta conexão, observe as seguintes regras. A. As tríades na sua forma fundamental, outras nos são desconhecidas por hora, são designadas por números correspondendo aos seus intervalos. 3, 5, 8, 3,5 e 3,5,8. Exceto em alguns casos, estes números não são empregados. Assim sendo, notas do baixo sem números abaixo delas significam a forma fundamental da tríade. Números únicos como 3, 5, 8 referem-se à posição da tríade. B. Acidentes não ocorrendo na armadura de clave, assim como naturais, devem invariavelmente ser dados no baixo figurado. Note aqui que um acidente desacompanhado de qualquer número sempre refere-se à terça do acorde. Caso o acidente deva referir-se a um intervalo diferente, o número designando este intervalo deve ser colocado à direita do acidente. Da mesma forma, o acidente que se refere à terça das tríades dominantes no baixo acima não são acompanhados de nenhum número, enquanto que o acidente que se refere à quinta da tríade aumentada tem o número 5 do seu lado. Exercícios.